Olá, eu sou a Patrícia e se você quer saber um pouco mais sobre a advocacia sistêmica, fica aqui comigo. Eu vou te dar hoje um panorama sobre de como funciona a advocacia sistêmica, para você advogado e para você não advogado, mas que precisa de um advogado que tenha um olhar diferenciado, um novo paradigma, tá bom? Então, primeiro a gente vai eu vou dividir em duas etapas. O advogado e o seu cliente. O olhar sistêmico, né? Antes do advogado sistêmico, existe um advogado. Então, ele precisa ter consciência da sua função, qual é o seu papel e da onde e qual é o lugar que ele está falando de uma forma madura, né? De uma forma em que ele represente conscientemente o seu cliente, que ele entenda, que ele aplique as competências da advocacia com as competências que ele adquiriu nesse mundo sistêmico, num pensamento sistêmico, agregando conhecimento, tais como física quântica, a própria mediação quântica que eu trago bastante, PNL, a comunicação não violenta, como se comunicar de uma forma não violenta para que o outro entenda. Então, todos esses pontos, todos esses valores, todos esses conhecimentos são competências que o advogado sistêmico vai aplicar no seu dia a dia. Eu, por exemplo, quando faço um atendimento da advocacia sistêmica, aí vem a pergunta: mas você faz constelação? Se o cliente quiser ter uma constelação para olhar o panorama, sim, eu faço a constelação. Isso vai depender da vontade, né, do próprio cliente, porque a advocacia sistêmica não necessariamente não é sinônimo, em hipótese alguma, da constelação. São coisas diferentes. É uma ferramenta que, conforme eu acabei de dizer, agregada ao conhecimento do advogado sistêmico. Então ele vai olhar vamos dizer, com aquela velha história do mapa, não é o território. Qual é o mapa? O mapa do advogado sistêmico. O mapa do advogado sistêmico é exatamente sair da dualidade, sair do paradigma certo e errado, bom ou mal, triste ou alegre, desse método cartesiano e buscar o pensamento sistêmico, buscar o todo. Só que esse mapa está muito agregado, ele está muito colado com as crenças, todas as crenças que a gente vivencia de uma vida toda. Então, o advogado sistêmico ele tem que ter esse olhar primeiro para ele mesmo, né, se autoconhecer, observar, né, dialogar com o seu cliente e dialogar consigo mesmo, até porque o propósito do diálogo vai ser percorrer todo esse processo do nosso pensamento, de como é que a gente pensa. E eu nem vou convidar a gente a trocar, a mudar a forma de pensar, mas a observar a forma como a gente atribui as representações, as interpretações, as nossas experiências, aquilo que é bom ou ruim, né? Aquilo que é bom, o nosso sistema, né, tende a atrair, a gente tende a ficar perto daquilo, e aquilo que é ruim, o nosso sistema tende a afastar. E aí que vem o pulo do gato, porque nem sempre aquilo que a gente experienciou lá atrás como alguma coisa que não é tão bom, hoje em dia é ruim, né? Então a gente pode ressignificar, tá? Isso enquanto o papel do próprio advogado. E o cliente, quando procura uma advocacia sistêmica, ele procura uma advocacia mais humanizada, uma advocacia que olhe para o lado objetivo, a questão, mas que olhe também o lado subjetivo, as emoções, né? Aquilo que vem por trás. E quando a gente faz esse olhar sistêmico, aquilo que vem, aquilo que brota, o conflito em si, da onde ele surge, principalmente aqueles conflitos repetitivos, né? Aquilo que a gente quer se afastar, mas parece que ele gruda, né? Então eu tenho o dedo podre para marido, eu tenho o dedo podre para namorado, né? E muitos clientes procuram um advogado, por exemplo, numa causa de divórcio, e as questões são sempre as mesmas, né? As reclamações vêm sempre grudadas junto com as emoções.
E aí o advogado sistêmico tem um olhar diferenciado, porque ele vai com as ferramentas e com as técnicas fazer com que aquele cliente tente demonstrar de forma mais objetiva, separando um pouco das emoções, né, do julgamento, né, a gente suspende um pouco o julgamento, o que de fato aconteceu. Então, outro pulo do gato aí para o cliente é fazer com que ele separe a emoção do fato, do evento em si, porque daí a gente consegue buscar a causa raiz daquele conflito mais objetivamente, com mais segurança, e aí se entregar para o cliente a própria satisfação do interesse que ele vem buscar naquela advocacia sistêmica. Eu vou falar só isso hoje sobre advocacia sistêmica, bem curtinho, mas assim, eu acredito que é um novo olhar da advocacia, um novo paradigma da advocacia. No meu mundo profissional, no meu universo, eu já aplico há muitos anos. Sou uma mediadora, aliás, vocês me conhecem mais como até mediadora, e eu atribuo à mediação esse diálogo, essa forma de dialogar, essa forma de percorrer o pensamento através das perguntas, através das técnicas, né? Percorrer todo esse padrão que vem desde lá do começo, esse padrão de pensamentos, de crenças repetitivas e como a gente pode ir lá na causa para acabar, extinguir de uma vez por todas com esse conflito, que pode se tornar, sim, um processo judicial ou não, ou você pode resolver através de um acordo que atenda os interesses de todas as partes envolvidas em qualquer conflito, seja ele no âmbito familiar, no âmbito pessoal, no âmbito organizacional, no âmbito institucional. Então, eu vou ficando por aqui, falando um pouquinho sobre advocacia sistêmica e suas técnicas. Beijos, até a próxima!